Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Gleisi Hoffmann insinua pedir cassação de concessão do Estadão por criar história da dama do tráfico. É isso mesmo. Nos últimos dias, uma série de declarações e ações tem levantado preocupações sobre a liberdade de imprensa no Brasil. A mais recente envolve a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, que utilizou as redes sociais para fazer denúncias sérias sobre o jornal Estadão e a concessão de uma rádio. Segundo Gleisi, há uma denúncia de que o Estadão tenha forçado um jornalista a criar a narrativa da dama do tráfico. Essa situação acende um alerta sobre possíveis tentativas de calar a imprensa e restringir a liberdade de expressão, algo que só ocorre em regimes autoritários. No caso em questão, Gleisi Hoffmann insinuou que a concessão da rádio obrigava uma postura mais favorável ao governo, o que representaria uma clara tentativa de censura. Além disso, utilizou uma denúncia não confirmada do Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal para embasar suas alegações, o que levanta dúvidas sobre sua veracidade. É importante ressaltar que a imprensa livre desempenha um papel fundamental em uma sociedade democrática. Os meios de comunicações têm a responsabilidade de informar a população de forma imparcial e questionar as autoridades quando necessário. Tentativas de ameaçar ou censurar a imprensa colocam em risco não apenas o direito dos jornalistas de fazer o seu trabalho, mas também o direito dos cidadãos de se manterem informados. A Rede X fez um alerta que a denúncia apresentada por Gleisi Hoffmann acerca do Estadão pode ser falsa. Eu avisei, nunca resolveu problema nenhum na história da humanidade. Na verdade, só agrava a situação. Mas dá um prazer enorme quando a gente vê alguém se estripando e a gente avisou essa pessoa ou essa entidade. E aí depois a gente fala, eu avisei. Pois é, a gente tá falando isso para quem votou pro Lula todos os dias, então a maioria já tá arrependido. Mas tem anos que a gente vem avisando que se a esquerda voltasse no poder, eles não iam se contentar e censurar apenas a direita. Eles iam perseguir e iam partir para cima de todo e qualquer veículo de comunicação que se atrevesse a relatar fatos que não fossem favoráveis a essa facção criminosa que é o PT e todos os seus anexos ali, né, como o PSOL, PDT, PSDB. Pois o que aconteceu? Recentemente, o Estadão soltou uma matéria da dama do tráfico. Sim, a dama do tráfico, uma mulher condenada por tráfico, que foi lá visitar membros do Ministério da Justiça. A viagem dela foi custeada pelo Ministério dos Direitos Humanos. Ela deu palestra no Ministério dos Direitos Humanos. Esposa de um chefe da facção criminosa. E não só isso, ela não é só esposa, ela é condenada por tráfico. E com seu dinheiro, ela foi até Brasília para visitar parlamentares de esquerda e o Ministério da Justiça, gente, que tem como função primordial lutar contra o crime, privar pela lei. Pois bem, isso aí já está divulgado, não tem notícia nova nisso daí. O que é que está acontecendo e por que eu estou gravando esse vídeo? A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, já começou a mostrar as suas presas, né, as suas unhas, suas garras, com o teor de vai perseguir o Estadão. O Estadão foi que soltou a matéria. Lembrando, a extrema imprensa brasileira fez campanha ativa para o Lula, tentou de todas as formas destruir a reputação do Bolsonaro e ainda instigava o STF para prender e perseguir e investigar todo mundo que se atrevesse a falar a verdade sobre o Lula. Ou seja, a extrema imprensa brasileira contribuiu para o estado de censura que o Brasil está hoje. Agora eles vão começar a entender o que eles fizeram. Por quê? Gleisi Hoffmann soltou esse tweet aqui, ó, preste atenção. Gravíssima denúncia feita ao Ministério Público do Trabalho, de DF, sobre a fabricação do escândalo da dama do tráfico. Presta atenção, foi uma fabricação, como se a gente não tivesse imagens, documentos, a admissão dela de que ela foi financiada pelo Ministério dos Direitos Humanos, mas vamos continuar aqui. Pela fabricação do escândalo da dama do tráfico pelo Estadão, para fazer parecer que Flávio Dino é simpático ao crime organizado. Pô, fazer parecer que Flávio Dino é simpático ao crime organizado? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Parece que tem que forçar a barra, mas continuando. Matéria da revista Fórum, aí você tem o maior tabloide esquizofrênico esquerdopata que circula no Brasil hoje, é essa revista Fórum.
Matéria da revista Fórum revela que repórteres envolvidos relataram assédio e humilhação por parte da editora de política do jornal em Brasília e disseram que o conteúdo mentiroso contra o ministro foi turbinado e divulgado também pela rádio do Estadão. Rapaz, o Estadão vai sofrer agora uma perseguição que eles nunca viram na vida deles. Vamos lá. É escandaloso o uso de uma concessão pública, ameaça, já está ameaçando de retirar e cancelar a concessão do Estadão para difamar o governo. Outro dia alguém disse aqui nas redes, se uma reportagem está sendo usada pela extrema-direita bolsonarista para fazer fake news e propagar ódio, então é a prova de que o jornalismo deu errado. Presta atenção, se o jornalismo divulga fatos e a direita usa isso porque fica indignada, qualquer pessoa minimamente esclarecida, não precisa ser direita não, usa esses fatos para mostrar que o esquerdo, o PT, Flávio Dino e o Lula são muito próximos a facções criminosas, ao narcotráfico, à criminalidade. Se nós usamos os fatos, isso é, presta atenção, fake news da extrema-direita bolsonarista. Então, se a imprensa publica algo que a direita usa para escancarar o que a esquerda é, o jornalismo deu... Tá escrito aqui, ó, jornalismo deu errado. O que a Gleisi Hoffmann está passando recado para os veículos da extrema imprensa brasileira? Se vocês falarem alguma coisa contra esse governo, não importa se seja verdade, vocês serão perseguidos. O Estadão provavelmente vai perder boa parte da verba que eles recebem, muito provavelmente. E nós temos a situação, cadê? Eu paguei. Onde a Globo agora recebe 65%, aqui ó, 62,5% de toda a verba publicitária do governo. Ou seja, a Globo se transformou numa estatal. Eu quero que vocês entendam isso. Na China, os meios de comunicação são todos do Estado. O Estado determina o que é que vai passar, o que não vai passar. Aqui no Brasil também. Só que ao invés da Globo estar no nome do governo, ela é financiada e sendo financiada quase que inteiramente pelo governo, 62,5%, ela vai falar somente o que o governo determina. E nós estamos falando do maior veículo de comunicação do Brasil. Ou seja, no Brasil, a Globo, o maior veículo de comunicação, se transformou numa estatal. Porque boa parte do faturamento dela vem de dinheiro público e sendo assim ela vai falar exatamente o que a fonte, né, desse dinheiro, que no caso é o governo do PT, determina que eles falem. É um absurdo. Ser capaz no Brasil hoje de pensar por conta própria é uma façanha, é um milagre. Se você é uma pessoa que consegue analisar os fatos, ver os dois lados, chegar a uma conclusão sua, não algo que foi mastigado, inserido na sua mente, você já é uma exceção. Impeachment de Flávio Dino. Vejam o que a Record falou. E a confusão com a dama do tráfico do Amazonas aumentou aqui em Brasília. Parlamentares de oposição tentam emplacar CPIs e fazem até pedidos de impeachment contra os ministros Flávio Dino, da Justiça, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. A participação de Luciane Farias em um evento do Ministério dos Direitos Humanos na semana passada rendeu hoje um pedido de impeachment contra o ministro Silvio Almeida. O autor do pedido, o deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, considera que o ministro dos Direitos Humanos cometeu crime de responsabilidade ao autorizar o uso de recursos públicos com gastos de viagem de Luciane Barbosa Farias. Na opinião do parlamentar, a ação demonstra a disposição de Silvio Almeida em utilizar os recursos do Estado para facilitar a entrada de associados criminosos a prédios públicos. Luciane é casada com um líder no Amazonas de uma facção criminosa. Clemilson dos Santos Farias está preso desde o ano passado. A mulher dele também já foi condenada a 10 anos de prisão por crimes como lavagem de dinheiro, mas segue em liberdade. Durante o evento no Ministério dos Direitos Humanos, ela criticou as revistas que familiares de detentos são submetidos nos presídios amazonenses. 20, 30, 40 pessoas de retorno e não conseguem ver seu familiar. O Congresso Nacional reagiu à presença de Luciane em Brasília. Além do pedido de impeachment contra o ministro dos Direitos Humanos, parlamentares já buscam assinaturas para a formação de uma CPI. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, entrou ainda mais na mira da oposição. Ele é alvo de 2 pedidos de impeachment pelas reuniões que Luciane teve com secretários do Ministério da Justiça em março e em maio deste ano.
Um dos pedidos é assinado pelo deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, de São Paulo. Mais grave ainda é o fato de que as demandas levadas pela dama do tráfico do Comando Vermelho foram processadas e analisadas durante quase 3 meses pelos servidores do Ministério. Então, não foi só um erro de agenda. O Ministério Público do Tribunal de Contas da União entrou com um pedido na Corte para que as visitas de Luciane Farias aos órgãos públicos do governo federal sejam investigadas. Os ministros Flávio Dino e Silvio Almeida negam qualquer tipo de ligação com Luciane. Dino já disse que vai processar qualquer um que associá-lo ao crime organizado. E Almeida afirmou que as acusações envolvendo o nome dele são tentativas de fabricar escândalos e minar a reconstrução da política de direitos humanos. Massa reconhece a derrota e Milei é o novo presidente da Argentina. Bom, antes de mais nada, viva a liberdade, carajo, né? Nós fomos os primeiros a apostar, entrevistamos no 4x4 o Javier Milei lá atrás. Muita gente achava que era apenas uma figura caricata, né, para debochar, e tá aí, né? Provavelmente, tudo indica, já reconhecido pelo Massa, presidente da Argentina. Isso aí diz muita coisa. E aí diz o quê, né? Veja bem, Lacombe, para misturar os assuntos. Nós vimos na imprensa brasileira, na imprensa em geral, o tratamento do Milei como se fosse um grande perigo para a política, para a democracia e até para a economia. Né? É um extremista, extrema-direita, ultraliberal, ultra-radical, essas baboseiras. Né? E aí a mesma imprensa vai lá e reconhece, como o próprio Globo, né? Na chamada que estava no site deles agora, quem vencer na Argentina enfrentará grave crise econômico-social. Entenda o desafio. Pois é, e o adversário do Milei, parece que o Globo não tomou conhecimento disso, era o responsável pela economia em frangalhos. Por uma inflação oficial, porque quebraram o termômetro lá, de 160% ao ano, de 40% do povo na miséria. Então eles destruíram a economia e os tucanopetistas da imprensa olhando e falando: esse cara é muito perigoso, muito radical, muito libertário. Quer dizer, é um negócio impressionante. E aí a gente volta para a questão do Lula e da economia. Depois eu fecho voltando para a Argentina. Muita gente fala, o Lula não aprendeu nada. Os petistas não aprendem com os erros do passado. Um monte de tucano faz esse tipo de apelo, né? Esperançoso de que o Lula, o Haddad, o Marinho e essa equipe vão aprender com os erros do passado. Será que é um caso de lição ou será que é um caso de método? Porque talvez quem devesse aprender com os erros do passado são esses tucanos pseudo-liberais esperançosos com o PT. Veja, a Argentina estava em marcha acelerada rumo à Venezuela e quase que isso não impede alternância de poder. Talvez, se lá tivesse um TSE, uma urna eletrônica confiável como a nossa, que virou assunto tabu, talvez eles estivessem mantendo o poder e aí virasse Venezuela de vez. Não anda para e passo economia e política, quando tudo já foi aparelhado, quando eles já conseguiram criar um nível de dependência onde a turma não vota contra para não perder boquinha, esmola estatal, privilégios. A campanha de medo feita por parte do Massa, com apoio, ao que tudo indica, dos petistas, né, foi uma coisa abjeta, nefasta, mas isso surte efeito. Então, a esquerda domina, né, o Nordeste brasileiro, em que pese tanta miséria, não é por acaso também, porque é exatamente esse mecanismo de criar dependência, espalhar o medo, né, dos adversários, porque aí vão perder todas essas boquinhas e manter o poder. Então, a Argentina é um bom caso, né, de que, olha, parece que vai ser apertado, 3 pontos percentuais, sei lá, contra o cara que destruiu de vez a economia. Tá aí um bom exemplo. Vamos lembrar, lá o voto é impresso, né, e não tem TSE. Então, são coisas para manter em mente. Então, volto a falar que essa turma do PT quer destruir a economia. Não é erro ou tucanada. Vê se vocês aprendem de uma vez por todas a lição. O PT precisa de grana para cooptar os seus comparsas, esse é o projeto de poder, então precisa de mais imposto, precisa de estatal servindo como instrumento
para cooptação dessa turma, e eles precisam de mais gente dependendo do Estado. Esse é o mecanismo de poder deles. Então, destruir a economia, empoderar as máfias sindicais, isso é parte do projeto do PT. É muito importante ter isso em mente. E aí, voltando para a Argentina, né? De novo, nós temos ano que vem a eleição aqui nos Estados Unidos, com uma chance que até a mídia já está reconhecendo, do Trump voltar ao poder. Agora o Milei, pelo visto, interrompendo o projeto de hegemonia do Foro de São Paulo. Vamos torcer, Lacombe, que seja realmente uma guinada pró-liberdade. O Milei vai entregar os resultados e tudo. Isso é uma coisa que eu vi muita gente falando. Eu tenho medo, talvez seja melhor ganhar mesmo a esquerda, porque eles estão destruindo. Não, gente. Se eles continuarem no poder, destrói de vez e vira Venezuela. O que adianta? O que adianta virar e falar, Venezuela? Não é assim que funciona. Claro que o Milei vai ter dificuldades, claro que o Congresso é dividido, claro que o Macri acabou fazendo muitas concessões e deu no que deu, mas é uma chance de reversão. Ele não vai conseguir trazer aqui uma solução milagrosa, não há nenhuma bala de prata, a esquerda vem destruindo, os peronistas vêm destruindo a Argentina há muito tempo, o trabalho é muito árduo, é de reconstrução, agora, pelo menos, vai apontar na direção certa. E, de novo, né, todos esses pseudo-jornalistas, esses militantes de esquerda que ficam debochando do Trump, do Bolsonaro, do Milei, e são bem diferentes os personagens cá entre nós, mas falando de um fenômeno parecido, né, uma direita mais populista ou popular, que não tem os pruídos, não tem a preocupação de cair nas graças da Verinha e companhia, né, não precisa falar bonito para agradar jornalista militante tucano, petista. Esse pessoal está mostrando o seguinte, contra tudo e todos, contra muita grana, contra uma máquina pesada a favor do sistema, né, eles conseguem derrotar. Então, acho que a turma meio tucana, liberal, precisa aprender umas lições também com o que está acontecendo hoje na Argentina. E outra notícia na tela. Justiça expede mandato de prisão de prefeito e polícia sai em seu encalço. A Justiça decretou neste domingo a prisão preventiva do prefeito de Iporá, na Soitá Araújo Leite. Ele invadiu a casa de sua ex-mulher na madrugada de sábado e deu pelo menos 15 tiros na porta do quarto em que ela estava com o atual namorado. Na Soitá já é considerado foragido. A polícia está em seu encalço e deve prendê-lo nas próximas horas. O casal está separado há cerca de 2 meses e o prefeito não aceitava a separação e o fato da ex-mulher estar vivendo um novo relacionamento. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.